Ok. Então, na última palestra, vocês estiveram com quem está participando, né? A condução da professora Mônica, e foi um horário diferenciado. Hoje a gente retorna para o horário das 10h30. E hoje a gente vai contar com não só uma participação, mas duas, né? O Otávio e a Mabel, que já fazem aqui um trabalho de referência aqui em Salvador, do ensino de violão. A Mabel, inclusive, teve um livro publicado, que foi, acho que um resultado, né, não sei se foi do mestrado. Mestrado. Que tem a professora Cristina, que foi orientanda dela, né, como coautora do livro. E é um livro assim que eu indicado, né, para justamente o ensino de crianças, né? Não sei se a Mabel vai estar falando do livro, mas enfim, eu vou começar então apresentando os nossos dois convidados, se bem que eu enviei para vocês um e-mail já com um breve release dos dois, né? Mas assim, a Mabel ela é bacharel em música, em instrumento violão, é licenciada em música, mestre em educação musical e doutora em educação musical, sempre pela UFBA, né? É instrutora das oficinas, foi instrutora das oficinas de violão da Escola de Música da UFBA de 99 a 2009, também de iniciação musical com introdução ao violão de 2003 a 2009, foi professora de violão do Instituto de Educação Musical de 2008 a 2012, professora das oficinas de violão do Colégio Anchieta, 2004 a 2013, professora de violão do curso integral do Colégio São Paulo, de 2010 a 2013, professora de violão do projeto Oficinas de Música Instrumental, Escola Irmãs Macedo, de 2010 a 2017, e também ministra aulas particulares de violão. Também tem uma especialização em psicopedagogia pelo Instituto Jungiano da Bahia, né? Que é chancelado pela Escola Baiana de Medicina. Então, pelo que a gente vê, ela já tem um grande histórico de ensino de violão, sobretudo com crianças, né? Ainda mais na escola, crianças de idade para a educação básica. Otávio Fidalgo é doutorando em educação musical, mestre em educação musical também pela UFBA, né? Ambos pela UFBA. E ambas as formações, ele teve a orientação, está tendo, né, na verdade, a orientação da professora doutora Cristina Tourinho, que também é referência para o ensino de violão, não só aqui na Bahia, mas ela já ministra cursos, atividades de formação pelo Brasil todo. Ele também é bacharel em violão pela Universidade Federal da Bahia, que foi orientado pelo professor Dr. Mário Ulloa, e atualmente ele é coordenador de núcleo e coordenador pedagógico de cordas dedilhadas do Neugibá, em Salvador. Então, assim, pelo próprio currículo, vocês já devem ter grandes perspectivas, né, expectativas para que essa atividade possa contribuir para a atuação de vocês. E lembrando que mesmo aqueles que não atuam com o instrumento violão, é evidente que algumas coisas que vão ser compartilhadas aqui, acredito que elas podem e devem ser adaptadas para outras situações, né? Aí cada um vai avaliar para ver essa possibilidade da adaptação. Lembrando que no decorrer da atividade, eu vou colocar aqui o link da frequência, os alunos da minha disciplina não precisam preencher, mas os demais participantes, sim. Então, é uma boa atividade para todos, e agora, Mabel e Otávio, com vocês.
Bom dia, né? Primeiramente, bom dia a todas e a todos, né? Eu quero agradecer imensamente, desde já, o convite de Simone, né, para pudesse estar aqui hoje. E, assim, foi uma honra, assim, para mim. Simone participou da minha banca de doutorado, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Simone. E, assim, estou muito feliz de estar aqui, né, nessa manhã com vocês. E espero também contribuir, né, de alguma forma, né, com o aprendizado de vocês. Simone já apresentou aí, né, a gente, eu e Otávio, né, Otávio? Então, é o seguinte, eu e Otávio, eu comecei primeiro a dar aulas, só para fazer um resumo aqui, dar aulas na iniciação musical, que era um dos cursos de extensão lá da UFBA, que era a iniciação musical com introdução ao violão, né, que era destinados, pode botar o slide, Otávio? O IMIV, que a gente chama IMIV, né, antes disso, a Alda Oliveira tinha ido morar nos Estados Unidos, né, estudar música lá, e lá ela teve a vivência com ensino coletivo de teclado. Quando ela retornou para o Brasil, ela implantou aqui na extensão da UFBA, ela implantou a iniciação musical com introdução ao teclado, né, que é o IMIT. Aí Cristina Torinho, né, que foi também minha orientadora e orientadora de Otávio, ela começou a assistir essas aulas de Alda, e aí ela foi e fez o IMIV, né, aplicou essas mesmas técnicas do ensino coletivo do teclado, ela adaptou para o violão. Então o IMIV surgiu em 94, né? E na época a professora que tinha de IMIV saiu e eu tinha entrado recentemente na graduação. Aí peguei e me candidatei. Falei, Cristina, posso dar aula? Ela falou, pode. E eu não tinha ainda essa experiência de dar aula, quanto mais em grupo, né? Então, ela me passou algumas coisas tal, e eu fui montando as aulas, né? Montando as aulas, e depois, anos mais na frente, eu chamei Otávio para trabalhar comigo, né? Aí, Otávio, eu nunca dei aula, não tem nada não, Otávio, assiste umas aulas minhas e depois você dá também. Aí ele ficou um semestre assistindo minhas aulas e depois, assim, se tornou esse professorzão que, assim, 1000 vezes melhor do que eu, né? Olha só. Aí, pronto, assim, aí a gente trabalha junto, a gente segue uma mesma linha, e assim, a gente tem um entrosamento bem bacana, assim. Agora, deixa eu retomar o IMIV. Lá na UFBA, né, o IMIV tinha a duração de 1 hora e meia. Eu estou falando tinha porque o curso acabou, né? É, eu e o Otávio não podemos mais dar aula no IMIV e os professores que dão aula na extensão não têm paciência com criança, resolveram extinguir o curso dessa faixa etária, né? Então, assim, você começa a imaginar 1 hora e meia de aula para criança. Não é fácil, né? Porque criança é muito transparente, né? Sincera. Se tá bom, ela tá ali fazendo a atividade. Se não tá bom, ela vai e para de prestar atenção, nem te olha mais, né? Então, assim, eu e Otávio chegávamos sempre muito munidos de muitas atividades, né? Porque a aula tem que ser bem dinâmica, a aula tem que ser bem prazerosa e você também tem que ter cartas na manga, né? Às vezes você prepara aquela atividade, poxa, essa atividade está bem legal. Na hora que começa a aplicar, o menino está nem aí. Então você já pega outra também, outra atividade, coloca no lugar e aquela ali já funciona. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, né, em turmas de criança. Ah, nas turmas do IMIV, a gente tinha no máximo 4 alunos por turma, né? A arrumação da sala é feita em círculos, né? Para que cada um possa se ver durante as aulas, né?
Então, o bacana do ensino coletivo é esse, porque todos estão se vendo ao mesmo tempo, então, às vezes, um aluno vai colocar um acorde, aí não consegue, aí o colega, não, é aqui e tal, então tem essa interação entre os colegas, né, um ajudando os outros, e o professor também está ali, no meio desse círculo, né, ou está dentro do círculo também. Então, o professor não é mais aquele detentor do conhecimento, né, ele está ali para poder ser um condutor, né, daquela atividade, né? E no IMIV também era necessário que cada aluno tivesse seu instrumento musical, né? Então os alunos para participar do IMIV também tinham que ter seus instrumentos para tocar durante as aulas e também praticarem em casa, né? E a musicalização no IMIV a gente utilizava canções, né? Do cancioneiro popular, depois até chegar em canções de pop rock, né, do cenário nacional. Jogos, a gente vai mostrar mais para frente. Sempre assim, a gente separa assim, separava uns 10 minutos finais de aula para jogar com os meninos, com as crianças, e esses jogos sempre com a finalidade, né, de reforçar o conteúdo dado, né? E também a gente fazia muitas atividades corporais, né, de percussão corporal, tal, apreciação ativa. Então, assim, era uma aula bem dinâmica, assim, o tempo inteiro. Isso, vou aproveitar aqui agora pegar o gancho. Mabel já pegou uma parte dessa apresentação minha entrada no IMIV, né? Foi por convite dela, ela falou que Cristina convidou ela, mas assim, na verdade, vocês vão ver no decorrer aqui da nossa fala. Simone. Sim, Simone apresentou, mas você, quando falou assim do IMIV, você falou assim: eu convidei o Otávio. E foi exatamente isso. Vocês vão ver várias vezes que Mabel convidou o Otávio várias vezes, tá? E acabou que o IMIV foi o início dessa parceria. A gente fez muitas coisas juntos. O IMIV foi um momento de muitas experiências, assim, a gente tinha muita liberdade. Vocês estão vendo aí que isso que Mabel apresentou agora era interessante, porque a gente tinha uma espécie de laboratório, né? Essa extensão, você tinha essa ideia de 4 alunos, tinha uma faixa etária bem dividida, o aluno tinha o instrumento, então era uma espécie de laboratório mesmo, que a gente tinha muita liberdade também, com a orientação da professora Cristina, da gente experimentar mesmo coisas que a gente aprendia, seja no nosso curso, seja através de um outro curso, seja de uma ideia que a gente via, enfim, na internet, né? A gente experimentava muito. E, assim, Mabel falou 94, eu devo ter entrado em 2002, mais ou menos, foi logo depois que eu entrei na graduação. Eu iniciei a dar aula na extensão, nas oficinas, e aí Mabel me chamou também para o IMIV, né? Aí teve essa questão de assistir às aulas dela, e ficamos construindo muitas atividades até a gente fazer o mestrado, né? Que o IMIV foi o tema do mestrado dos dois, né? Cada um com um foco diferente. A gente construiu bastante coisa. Mabel foi para a construção do livro das atividades, e depois a gente também aplicou muitas coisas com tecnologias, que foi o foco do meu mestrado, né? Então, atividades que utilizavam aplicativos e tudo mais dentro das aulas no IMIV. Aí eu vou fazer agora a gente vai dar um salto agora no tempo, gente, porque eu vou trazer um resumo, não vai dar para falar do NeoGibá, de tudo que é, o projeto é grande, eu vou falar de onde eu estou agora, e depois a gente vai falar de outros contextos que a gente passou, e vocês vão ver como realmente muda. Como eu falei do laboratório ali no IMIV, e como realmente em outros contextos, em cada contexto que a gente vai dar aula para as crianças, modifica como a gente vai agir, o que é que a gente vai ter disponível para a gente. Então, lá no NeoGibá, quando eu entrei em 2017, na coordenação, já existia cordas dedilhadas, né? Dedilhadas existia desde 2015, era o professor Vladimir Bonfim, mas era uma orquestra com pessoas adultas. Vocês me ouvem bem? Eu não consigo ver ninguém, isso é estranho você falar sem ver ninguém. Tá tudo bem, Otávio. Tá, então era uma orquestra, né, de pessoas até tinha meninos de 10 anos, mas também tinha pessoas de 30 anos, né, nessa mesma orquestra. Então era uma coisa realmente, e a ideia era a formação de grupos, apresentações e tudo. Em 2017, quando eu entrei, me fizeram a proposta de criar realmente um núcleo com a ideia de ter aulas para crianças, divididas e tudo mais. Então, as crianças entre 8 e 11, aí vocês veem que tem essa ideia trazida de lá do IMIV, inclusive, pensando na divisão de faixa etária.
E depois que eles saem dos 11 anos, começam a inserir informações musicais. Então, tem cameratas de violão, tem grupos de cordas dedilhadas, né, que também tem cavaquinho e bandolim por lá. E eles vão sendo, eles têm aula, mas também fazem parte de um grupo que se apresenta com as demandas que são necessárias para cada núcleo do Neogibá. Eu pulei aqui o que é o Neogibá, mas só apresentando para quem, se alguém não conhece, o Neogibá é uma sigla, né, que significa Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. E aí funcionam núcleos em vários lugares, inclusive aí em Feira também, né, que tem um núcleo. E o núcleo de cordas dedilhadas é chamado NPM, Núcleo de Práticas Musicais. Então funciona em Nazaré, no bairro de Nazaré aqui, e a gente só trabalha com violões, bandolins e cavaquinhos por enquanto. Então, como eu falei, começou em 2015, né? Mas incluiu essas aulas de criança em 2017. E aí a diferença lá, a gente no IMIP, por exemplo, em outras escolas a gente tinha uma aula por semana, geralmente é 1 hora, né? No caso do IMIP era 1 hora e meia. No Neogibá, a ideia era ter 3 encontros. Isso é uma filosofia aí do Neogibá, de ter 3 encontros, pelo menos 3 encontros ou 4 por semana. As turmas também já são maiores, você já não consegue ter tanto o controle, a maneira da atuação é diferente, né? Quando você tem 4 ou 5 pessoas, você consegue dar até uma atenção e trabalhar mais detalhes do que quando você está com 12 integrantes, 12 crianças dentro da sala de aula. Não é necessário ter instrumento, porque o Neogibá tem um processo de empréstimo dos violões, por ser um projeto social também, a gente tem doações, existem os apoios que tem financeiros, então os estudantes que entram sem violões, os responsáveis, né, fazem um contrato lá de empréstimo do instrumento enquanto eles são integrantes. Já trabalhei também, aí botei só uma coisa, que existem projetos que existe o instrumento no projeto, mas o contato do estudante é apenas naquele local da aula, naquele momento da aula. E para cada situação dessa, a gente vai ver uma mudança de desenvolvimento, né? O tempo de desenvolvimento, tudo isso vai mudando muito. Então, estou falando bem nesse começo sobre os contextos, para a gente ver que o ensino de violão para criança, na verdade, não é apenas um tipo de ensino, a gente vai depender muito de onde a gente está. E a musicalização, assim como a Abel já trouxe, através das canções, dos jogos, das atividades corporais, aí forma-se um repertório para a gente ter apresentações públicas que eram metas até mais rígidas antes, né? A gente precisava ter apresentações, agora a gente continua, mas já é um pouco mais tranquilo isso, e cada vez eu tento deixar isso mais leve para as crianças e jogar para os grupos que são dos alunos um pouco mais velhos, né, jovens, adolescentes. E além disso, lá no núcleo, eles fazem atividade de prática coral, como uma das atividades também, né? Tem as aulas de violão, mas em um dos dias eles também fazem prática coral, inclusive fazendo uma relação do mesmo repertório, às vezes, né? O aluno toca e canta. Porque às vezes a gente dava aula e o aluno tocava e cantava, mas eles cantavam, era muito complicado a parte do canto, né? Então a gente acabou trazendo essa atividade e ficava bem interessante, porque a questão da afinação era até legal para poder focar na coordenação, né? Porque tocar e cantar já é um outro tipo de habilidade. Uma coisa que a gente fazia muito, né, Mabel? Ela tinha coisa de começar a tocar, daqui a pouco tocar e cantar já era outro esquema, tem aluno que não quer cantar. Com certeza. Então era isso. Vou passar aqui para a gente ver outros contextos que a gente passou. Ok. Então, assim, como o Otávio, né, ressaltou aí, como falamos, né? A gente tinha total liberdade para trabalhar no IMIV, né? Então, experimentamos muitas atividades, né, com as crianças. E quando eu fui trabalhar numa escola de música particular, aí você começa a ver que você não tem mais não tem tanta liberdade assim para trabalhar, porque assim, tem um calendário da escola, né? O que você tem que fazer? Tem uma apresentação, vai ter uma apresentação no meio do semestre assim, no final do semestre outra, não sei o quê. Então você tem que ter um jogo de cintura grande, né? Para não ficar também para você também aplicar coisas que você acredita e também para também conseguir conciliar também o calendário da escola, né? Então, assim, foi uma experiência, assim, muito boa também por isso, né? Porque, assim,
a gente tem que ter essa flexibilidade. É importante que o professor de música tenha essa flexibilidade, né? Porque dependendo do contexto, ele vai trabalhar de uma forma diferente, né? E o Otávio vai falar também da escola Sim. particular. Como o Mabel, né, na apresentação vocês viram, né? Teve o IAM, né? A gente trabalhou no IAM, trabalhei também na Temos, então teve escolas particulares em que a gente já trabalha, não é às vezes ensino coletivo, então já muda o foco, né? O foco às vezes é só no aluno, ou é uma dupla. Então na escola privada também existe um currículo mais fechado, como o Mabel falou aí, a gente tem menos liberdade para fazer essas experimentações. A gente acaba precisando usar um determinado material, né? Por exemplo, Mabel teve essa criação do livro a partir de tantas experimentações e tantas coisas que a gente testou e criamos. E a partir do momento que você chega numa escola, e aí você já tem esse material que tem que ser trabalhado, às vezes é necessário até seguir uma ordem. Então, para cada... É isso que a ideia é cada contexto a gente vai encontrar uma situação diferente. Não existe uma forma da gente chegar e dizer, ensino para criança ou ensino de violão vai ser assim, né? A gente tem que sempre lembrar que o contexto também dita muito as regras do que vai acontecer, e em que é equilíbrio com isso, a gente tem a nossa postura, né? Que foi como ela falou. No projeto social, por exemplo, você vai para os projetos sociais, antes de eu entrar no Ujbai, eu passei em 2 projetos sociais em que não tinha muita estrutura. E como eu falei, tinha projetos que o aluno ia lá fazer aula de violão naquele momento, era 1 hora que ele tinha por semana o contato com o violão. E às vezes eles disponibilizavam 2 instrumentos para serem liberados por semana. Então o integrante ia lá, levava. Então, como é esse desenvolvimento? O que é que a gente precisa, o que é que a gente consegue trabalhar? Inclusive, eu tinha saído da universidade, né? Então tinha muito na minha cabeça aquele pensamento da ideia da leitura, toda essa construção que a gente tinha, né? Como é a iniciação. E aí até chegar na leitura, da partitura e tudo, mas aí daqui a pouco você chega e o aluno não tem condições de ter esse mesmo desenvolvimento, por causa do ambiente mesmo, né? Como é aquele contexto. Então, a gente rever muito a questão da imitação, né? Muito a questão de repensar como são os códigos que a gente pode ensinar, não somente a partitura ou somente a cifra. Às vezes é difícil até ler a cifra, porque o aluno tem uma dificuldade também na parte da alfabetização. Então, a gente vê todos esses contextos, é muito interessante para se reinventar como professor no momento de você ensinar. Nas aulas particulares, né, tem sempre um foco muito direcionado para o que o aluno quer mais, a condição econômica, geralmente, né, de quem quer uma aula particular, é alguém que já tem mais condições de pagar, então você direciona para aqueles interesses também e vai tentando também trazer o que pedagogicamente, né, para o instrumento, para o aprendizado musical, é interessante. Fazendo também tentando alinhar esses 2 caminhos dos interesses da pessoa com isso. E a oficina das escolas regulares foi Mabel, que já trabalhou aí. Quer falar um pouco mais, Mabel, da escola? A oficina de escola regular, eu dei aulas, né? Simone falou aí, né? No Colégio Anchieta, né? E no Colégio São Paulo. Só que, assim, eu dei aulas também nas oficinas de violão da extensão da UFBA, mas, assim, são contextos totalmente diferentes, né? A questão, assim, do objetivo dos alunos, até o objetivo que a escola passa para os alunos, né? Do que é esse ensino, e te colocam lá para fazer esse aluno tocar e tem essas datas festivas lá que você também tem que cumprir. Então, assim, como a Otávio falou, né, a gente sai do IMIV, né, com aquela aula toda esquematizada, bonitinha e tal, aí chega lá, você tem que fazer esse aluno tocar e tem a apresentação e o pai quer ver o resultado. O coordenador já avisa logo isso, o pai quer ver o aluno tocando, então você tem que se virar nos 30 para fazer isso e é isso, né? De você ter muito jogo de cintura, para conduzir essas aulas, né? Para você ter um resultado final, né? E só voltando, Otávio, eu e Otávio demos aulas no mesmo projeto social, né? Que era voltado para o ensino de guitarra baiana, né? Então, assim, o projeto buscava resgatar as músicas do carnaval, né? Do início do trio elétrico, né? Então, tinha vários instrumentos, né? Guitarra baiana, que era o instrumento principal, aí tinha violão, contrabaixo, guitarra, bateria e tal.
E a gente trabalhava, era 1 hora de aula com os alunos, né, com o instrumento, e eles tinham 1 hora de aula durante a semana também de percepção musical. Agora, assim, esse foi um trabalho bem bacana de se fazer, porque a coordenadora do curso era a professora Heloísa Leone, né, que é, assim, fantástica, né? Então, assim, ela conduzia os professores para dar aula de percepção musical, né, de uma forma bem usando atividades corporais, ou batimentos corporais, fazendo solfejo e tal. Então, era uma aula bem dinâmica que dava para conciliar com o nosso ensino de instrumento. Então, assim, os meninos tiveram, assim, e sempre, 1 vez por mês, tinha o que a gente chamava de aulão, que, assim, é uma prática de conjunto, né? Que todos os alunos de violão iam, os alunos de guitarra baiana, alunos de bateria, de percussão, contrabaixo, e todo mundo tocava junto essas músicas. Então, assim, era um grande palco ali, e os alunos podiam vivenciar o que é tocar em grupo, o que é tocar numa banda. Então, foi assim, é um projeto que a gente gostou muito da aula, né, Otávio? Exatamente. Eu tava lembrando também, Mabel, que eu me passei do projeto de Haroldo, do Irmãos Macedo. Inclusive, gente, não era um projeto também que não tinha, era bem claro que o foco não era fazer ninguém ler partitura. O que eles faziam? Eles liam cifra, às vezes tocava também por imitação no violão, né? A ideia era que o violão aprendesse a fazer acompanhamento. Então, se fazia tinha um repertório em comum para todos esses instrumentos que o Mabel falou, e depois se fazia esses aulões para ter apresentações e tudo mais. A gente juntava todo mundo no estúdio e fazia isso. Dali também saía uma banda dos alunos que tinham mais facilidade, estavam conseguindo se desenvolver mais rápido, na verdade, não nem teve mais facilidade, é quem estava conseguindo se desenvolver mais rápido. E aí eles faziam uma banda que era convidado para fazer as apresentações que eram do trio elétrico, no carnaval, enfim. Era muito por esse caminho. Pronto. Aí vamos entrar agora um pouco mesmo no ensino coletivo, né, de instrumentos musicais, né? Então, a gente sempre fala, né, que o ensino coletivo ele é democrático. Por quê? Porque quando o professor passa o conhecimento, quando ele dá as instruções, todo mundo recebe na mesma hora e da mesma forma, né? Ninguém recebe uma informação privilegiada, todo mundo recebe a mesma informação, né, durante a aula, né? E, como eu já até comentei antes, né, é bem interessante que no ensino coletivo um aluno ajuda o outro, né? Tem aquela coisa, não, coloca o dedo assim, não, a batida é assim. Então, a gente não precisa nem pedir. Eles mesmos vão se ajudando, né, durante as aulas, né? Tem também a questão do respeito. Às vezes, ninguém fica criticando ninguém, sabe? Isso também tem que ser bem trabalhado também com as crianças também, né? Para ninguém ficar criticando, apontando, errou, né? Então, assim, mas isso vai fluindo de uma forma bem natural, né? Que eles mesmos vão cultivando, né, esse respeito nas aulas. E uma coisa bem importante, que, né, a Otávio até comentou, a gente trabalha com a imitação, né? A imitação como forma de trabalhar essa percepção musical, né? O professor toca e o aluno repete, né? Tenta fazer igual. Na hora de colocar os acordes, mesma coisa, o professor coloca, né? Instrui os alunos como é que coloca e todo mundo toca junto, né? Então, a imitação é muito importante, né? A gente usa a imitação como recurso pedagógico, né? E tem também a motivação, que o Otávio vai falar agora. Trazendo só um pouquinho falando dessa imitação, é algo que eu tenho pensado muito, né? Porque há um tempo atrás, né, na minha formação, e enfim, na minha trajetória também, a imitação era um processo que chegava até o momento da leitura, e na leitura, aquela leitura se tornava algo principal. E hoje eu vejo a imitação como um recurso que continua também. Em paralelo, você consegue atingir essa leitura de partitura, de cifra, de tablatura, dos códigos que são necessários ter, mas essa oralidade não se perde, até porque você não consegue falar de todo tipo de música, de todo tipo de cultura, colocando dentro do ensino com a partitura, com essas linguagens simbólicas. Então, acho que as duas coisas têm que estar ali sempre paralelas no trabalho do ensino, né?
Aí eu vou trazer eu trouxe esse livro, porque um livro que eu trabalhei agora no doutorado, estudando numa disciplina de doutorado, e apesar de ser um livro que fala um pouco de teorias também, ele tem uma parte muito interessante que é desenvolvida para os professores, que fala de estratégias de ensino de instrumento. O autor do livro é um violonista, ele é professor da Universidade Federal do Piauí, e ele tem palestras dele, gente, se vocês procurarem Edson Figueiredo no YouTube, tem palestra, inclusive, falando desse livro e tal. E ele traz, através, né, embasado em algumas teorias que tratam da motivação, né? Ele traz algumas questões e algumas estratégias bem legais. Tanto que a cada final de capítulo, ele coloca uma lista, como se fosse um resumo do capítulo, mas não falando da parte teórica. Falando de como dentro de uma sala de aula, as estratégias que ele acredita que são interessantes para você trabalhar na motivação do aluno. E o que ele fala é que a gente torna um ambiente propício para o desenvolvimento da motivação do estudante. O estudante, na verdade, você não vai colocar a motivação no estudante, né? A motivação é algo que é nossa. A gente só precisa deixar aquele ambiente motivador para ele. E aí, uma das teorias fala que as pessoas têm 3 necessidades psicológicas, que seriam autonomia, competência e se sentir também pertencente a algum grupo, a algum local. Então, na questão da autonomia, com crianças, às vezes é um pouco difícil a gente tratar tanto dessa isso, mas eu acho que é interessante também, e a gente sabe, conseguindo elaborar estratégias, a gente pode dialogar sobre qual é o repertório que é o interessante, né? A gente sempre no começo, nas aulas lá no IMIV, no curso, primeira aula a gente conversava sobre o repertório que eles gostam, e isso tem que ser uma coisa que tem que permanecer, na verdade, né? A gente ouvir sempre o estudante, né? Quais são os interesses, de onde ele vem, porque a autonomia, às vezes, eles não falam, né? Às vezes o aluno não se sente tão à vontade para falar, e não é tão autônomo assim. Mas aí a gente tem que ir construindo nessa relação. Essa relação tem a ver, inclusive, com pertencimento, que é qual a relação que você constrói com o estudante. Ele pode se sentir pertencente ao grupo, se aquele ambiente do grupo é bacana, ele sente vontade de estar ali. E também, se é uma aula, inclusive, só você e o professor, né? Se você cria esse elo para que exista esse ambiente essa sensação de pertencimento. Otávio, já que você não está me vendo, deixa eu te interromper, desculpa, mas é porque o Leno identificou se Mabel, enquanto não estiver falando, puder desligar o áudio, Mabel, porque aí está dando uma interferênciazinha. Tá aí, obrigada. Desculpa, Otávio, pode continuar. Tranquilo. E a parte da competência seria, na verdade, a gente ter muito cuidado com relação a como a gente conduz o processo da aprendizagem, né? Você criar desafios para os estudantes, mas você não criar a ponto de gerar uma ansiedade, uma dificuldade em que, por exemplo, se a gente pensa num repertório que vamos trabalhar, quanto tempo você quer trabalhar aquilo, né? Uma criança vai demorar, sei lá, 2 meses para aprontar uma coisa, já começa a cansar, não vai ter paciência, vai. Então, essa competência, esse entendimento de qual desafio você passa para que justamente motive, mas também não seja muito difícil. E também o ser muito fácil pode tornar aquilo muito chato, monótono, e a criança, isso aí não é só a criança, né? Qualquer estudante perder o interesse. A questão da motivação extrínseca significa que, às vezes, a motivação não é necessariamente algo que está... O fator que motiva a pessoa não parte dele, mas ele pode absorver aquilo, entender o sentido daquilo e tornar aquilo autônomo. Diferente de uma controlada, como, por exemplo, eu chego para você e digo, vocês estão dando uma aula, e falo, vamos tocar tal música, e aí a gente pensa em, por exemplo, recompensas, né? Você vai ganhar tal coisa, aí a gente começa a dizer que vai ganhar tal coisa, a ideia deixa de ser o aprender a fazer, mas eu quero ganhar aquilo. Ou, o contrário, você consegue pressionar tanto o seu estudante, de repente, por um feedback que é um pouco negativo e tal, você torna aquele processo controlador e o estudante não consegue entender que é importante para ele estudar. Ele tem que, às vezes, satisfazer a vontade
do professor, ou às vezes também a família, existe isso, né? A gente no IMIV passou por isso com criança, né? Às vezes é o pai que quer fazer o filho, o pai e a mãe, né? Quer fazer o filho estudar aquele instrumento, e isso se torna uma motivação controlada, né? E é uma coisa de pouca duração. Ou você faz por medo, ou você faz para tentar satisfazer a vontade de alguém. Então, muitas vezes, inclusive, trazendo um exemplo, a gente já teve lá no IMIV, um estudante que você vai para a aula e aí, não quero fazer, e não queria na aula. Depois, quando a gente vai descobrir o que é porque a família queria que ele estudasse aquilo, entendeu? Então, tem essa questão. Com a motivação extrínseca, eles falam de a gente conseguir explicar o motivo daquilo ser importante para ele, a ponto dele entender e absorver. E isso não é uma coisa que você fala numa aula única, né? É uma coisa que é um processo também. E o feedback, eles falam que a ideia é fazer um feedback de um progresso individual. O que você era antes, daqui a 2 semanas o que você é, daqui a um mês, daqui a um semestre, como você está. É legal a gente dar um feedback do processo e do progresso individual. E não fazer comparações com outros alunos. Talvez isso aí também não seja tanta novidade isso, no que eu esteja falando. E também fazer um feedback do processo, não do produto, de como ele terminou e tocou aquilo, mas de como foi o processo de estudo dele. Focar no processo ser mais interessante do que você fazer um feedback do produto ser a única coisa importante. Como às vezes é uma avaliação, né? As pessoas ficam nervosas porque vão tocar no recital ou porque vai fazer uma avaliação tal. Então o foco é na avaliação do produto e não de como foi o processo de aprendizagem. Aí vamos seguir. Mabel? Pronto, tinha esquecido o microfone. Seguindo, aí temos Suano aqui, né, que é um dos grandes educadores musicais do século XX, né, e Suano que ele acreditava, né, não, está vivo ainda, não está, Simone? Pronto. Então, ele acredita numa educação musical abrangente, né, sem fragmentação dos aspectos musicais. Que o tripé que ele usa é composição, performance e audição. E ele atrela ainda a esse tripé a literatura e a técnica. Então, quando a gente ia preparar as aulas do IMIV, eu e o Otávio, a gente buscava colocar esses aspectos, né, trabalhar todos esses aspectos durante a aula, né? E é importante frisar que, assim, um aspecto sempre está atrelado ao outro, né? Na primeira parte aí tem composição, né? Que é combinações de notas. Então, quando você faz essa atividade com as crianças, combinação de notas, você ao mesmo tempo vai estar trabalhando a parte da composição, vai trabalhar a postura com o instrumento, vai trabalhar a técnica, né? Que é alternância de dedos, né, da mão direita e também a colocação dos dedos da mão esquerda. Então, assim, você trabalha várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente separou aqui para mostrar, né? Mas, assim, se vocês começarem a ver a atividade, uma entrelaça com outra. Então, quando a gente trabalhava essa parte de composição, aí tem combinação de notas, né? E você, assim, é bom sempre pensar que a gente tem que respeitar os limites de cada aluno, né? O Otávio falou aí, evitar comparações, e também é muito importante você sempre elogiar o aluno, né? E não só apontar o erro dele, mas, assim, falar também, né? Elogiar as coisas, né, que ele faz bem feitas também. Combinações de notas, né? Então, você pode pegar 2 notas, Sol, que é a terceira corda solta do violão, e Lá, que você prende com o dedo 2 na segunda casa. Então, você pode trabalhar com essas 2 notas e depois pedir para que cada um brinque utilizando outros ritmos, mas com essas 2 notas. Aí o professor pode tocar, né, uma harmonia enquanto o aluno está fazendo isso. Então, ao mesmo tempo, ele já está improvisando, né, que aquilo ali já vira uma brincadeira. A gente explica logo no início que não tem certo nem errado, né? Porque o professor vai tocar uma harmonia que dá para colocar aquelas notas, né? Então, ele vai escolher o ritmo que ele quer. Então,
casa direitinho, né? Então, assim, a gente explica que não tem certo nem errado. E aí, quando eles começam a ouvir que aquele negócio está funcionando, que está bonito, então eles começam a perder o medo e aquilo ali vira uma brincadeira. Então, assim, eles começam a improvisar de forma natural, né? Em relação à apreciação musical, a gente levava gravações de músicas, né? A gente procurava ensinar outros estilos musicais, mostrar, apresentar, né? Outros estilos musicais para os alunos. Levava também vídeos, né? Trabalhamos um semestre com compositores, né? Então a gente pegou um semestre, trabalhamos com Luiz Gonzaga, aí trabalhamos o ritmo baião. A gente levou vídeos dos instrumentos, né? De zabumba, de sanfona, triângulo, né? E aí os alunos viam como tocava aquele instrumento, viam a sonoridade. Às vezes a gente colocava, trazia uma música, né, um baião em outra aula e perguntava: que instrumento vocês estão ouvindo aqui? Aí eles falavam: estou ouvindo aí o triângulo, tem não sei o quê. Entendeu? Então, assim, a gente trabalhava, né, essa parte aí. Execução, né, a forma trabalhava a execução com o instrumento, com o violão, e a gente também levava outros instrumentos de percussão para os alunos, a gente também construía instrumentos alternativos também com os meninos, né, com garrafas de garrafa PET e tal, e também fazendo batimentos corporais, né, com as crianças. E na literatura, a gente levava outros, como eu falei, outros estilos musicais, e a gente falava sobre aqueles estilos musicais, tal. Quando a gente teve um semestre falando sobre Dorival Caymmi, aí na aula eles levavam, cada um levava a sua pesquisa, quem era Dorival Caymmi, não sei o que e tal. Então, assim, eles se mobilizavam, né, também para aprender outras coisas e conhecer outros compositores, né? É importante também a gente respeitar também o gostar musical da criança, né? Muitas vezes o pessoal ali que ouve pagode, não sei o que e tal. Então é importante o professor respeitar, né, o estilo musical que o aluno gosta, sem ficar criticando, e você apresentar outros estilos musicais, né? Isso vai enriquecer, né, o aluno. Em relação à técnica, como eu falei, né, a questão da postura, alternância de dedos, né, a sonoridade de tirar um som bonito, né, de começar a trabalhar essa coisa assim, também mais, o aluno tem se criticar também, né, poxa, isso aqui não está bonito não, eu posso melhorar, né, e técnicas específicas mesmo do violão, né, de mão esquerda e mão direita. Vem a parte agora da metodologia, né? Como a gente já falou, a gente preza muito pela vivência musical, né? Imitação, né? Então, trabalhando sempre a percepção, né? E utilizando essa parte de apreciação musical. E o aluno não precisa saber, não vai ver nenhum símbolo ainda, né? De partitura. Isso vai ficar lá para o final, né? É importante essa vivência, porque depois tudo vai ficar fácil. E nesse trajeto, a gente trabalhou muito com gráficos, né? Gráficos de altura, de intensidade e tal. Então, os alunos veem aquilo mesmo como uma brincadeira, né? Então, a partir disso, dessa vivência, né, acaba reforçando a musicalidade, né, que está presente em cada criança, né? E preparando, né, para esse conteúdo. Nessa parte aí, inclusive, é legal, assim, tudo que o Mabel vem trazendo essa parte da metodologia, né, dos anteriores, do clássico e tal, essa ideia da improvisação, vocês veem, a própria improvisação está ligada ao tipo de técnica. Vocês podem pensar, de repente, eu vou pensar num projeto que eu ensino tal tipo de música. Isso também está relacionado com a literatura, porque qual tipo de música que eu vou ensinar? É a música tradicional europeia? É a música daqui da Bahia, o samba da Bahia? Que tipo de música eu vou trabalhar? Isso vai influenciar em que tipo de técnica eu vou precisar ensinar, né? Porque existem técnicas que a gente pensa no padrão que tem em todos
os métodos, os todos não, né? Mas a maioria dos métodos que trazem um padrão de técnica, um padrão de ensino do instrumento que a gente segue, que é importante, que forma muita gente, faz parte da minha formação, da de Mabel e de tantas pessoas, cria uma escola muito importante, mas às vezes não dá conta de alguns tipos de música. Então, a partir do momento que a gente pensa em o que é que a gente quer estudar, seja um repertório e tal, vai interferir em tudo isso. Que tipo de... eu vou falar do compositor, eu tenho que buscar também a história, então eu tenho que buscar o contexto que acontece aquilo ali. Que tipo de técnica eu uso no violão para isso, né? É sempre a mesma técnica, atende. Dando um exemplo aqui, no ano passado a gente, no Neo Gibá, gravou um vídeo em parceria com o pessoal da Unirio, e aí os estudantes, a gente foi tocar um samba de roda, né? Do Recôncavo, que é o Mi, que é professor de lá, ele é daqui da Bahia, né? De Santo Antônio, né? E aí ele passou muita coisa por vídeo, no entanto tinha uma partitura. Mas o ensino padrão, ainda muito preso a isso, dificulta, inclusive, de você tirar a música com facilidade. Os aspectos rítmicos da música do samba de roda da Bahia são muito mais complicados e não é uma música que é ensinada assim, tradicionalmente. Então, acaba que interfere em tudo se você começa a mudar o contexto, né? E isso, por isso, inclusive, essa ideia dos aspectos técnicos básicos tá até aí com as aspasinhas aí, porque a gente pensar o que é básico também depende de que tipo de música a gente vai fazer. Então é sempre legal a gente fazer essa relação, né? Do que vai ser ensinado para a gente preparar e planejar todos esses aspectos que Mabel falou aí agora. E seguindo aí, tem como se fosse assim, um resumo, né, do que a gente já falou, né? Do que como a gente pensava, né, para montar a aula, né? Então, assim, informações sobre instrumento, nomenclatura dos dedos, né, nome das partes do violão, postura, né, imitação, né, os aspectos rítmicos, melodias iniciais. Então, assim, tudo isso, pensando em tudo isso para poder montar uma aula, né, que fosse bem agradável e bem lúdica com os meninos, né? Nas canções, pensando, né, no ritmo, né, nas levadas, nos acordes que a gente ia ensinar para as crianças, né? Identificação de timbres, né? A gente experimentava timbres diferentes no próprio instrumento, né, no violão, e também experimentava esses timbres também em outros, né, instrumentos, né, de percussão que a gente levava também. Trabalhava muito essa questão de ordenação de notas, né, fazendo movimentos de subir, de descer, né, leitura relativa, que a gente vai mostrar também no final, né, como é que a gente trabalhava. Então, assim, você tem que pensar em muita coisa, né, e focar, assim, no que você, no seu objetivo, né, durante a aula. E complementando, a gente pode também pensar em como a gente pode inserir esses aspectos de aplicar. Temos aplicativos hoje para poder participar fazer parte do nosso planejamento, né? Você tem aplicativo, um exemplo bem simples, que é, por exemplo, ensina um acorde, vai ensinar uma música. E você não tem ali como formar um grupo, ou não tem material de percussão ali para ensinar aquilo. Existem aplicativos, né, com inclusive as levar os ritmos, né, as claves por percussão. Recentemente descobri é pago, mas muito interessante, que é o Ebatuque. Muito, muito legal. Ele é pago, não é comparativo, mas tem, inclusive, muitos ritmos brasileiros também, que é bem legal para a gente poder ensinar as canções para crianças. Falando de canções, a gente ensinava muitas canções infantis também para as crianças, né? Isso aí, fazíamos também audições de repertório, né, como eu falei, do cancioneiro popular. É importante, né, também que a criança também aprenda também as músicas, né, da nossa cultura. Eu tive uma aluna particular que ela estudava no Pan-Americano. Aí teve um dia que eu fui trabalhar baião com ela, falei, você conhece, já ouviu falar em Luiz Gonzaga? Ela, não. Quem é esse? Aí eu, poxa. Então, assim, a gente se depara com várias realidades, né? Então, assim, é importante você apresentar também, né, nossa música também, né, nossos compositores para essas crianças, né? E também a questão música tradicional, música midiática, e também é importante também a gente não ficar
separando a música clássica, a música popular. Não, insere a música no aluno, sabe? Mostra a ele que existem vários estilos, para não criar esses preconceitos, sabe? Porque tem alunos que no início ficam, música feia, aí você começa a conversar com ele, olha, eu estou te apresentando que existem outros ritmos, eu sei que você gosta desse estilo musical e tal, agora, quanto mais músicas, quanto mais estilos você conhecer, isso vai te enriquecer. Aí teve um pai de um aluno, né, que eu dei aula para a filha e depois dei aula para o filho. Aí o pai, depois de uns 3 anos, aí ele falou, Mabel, você é fantástica. Antigamente, meus filhos odiavam bossa nova, odiavam música brasileira, e hoje em dia eles ouvem sozinhos, botam Caetano Veloso, não sei o quê. Tá? Então, assim, eu achei tão interessante, porque assim, eu nunca impus nada, eu sempre fui levando assim, aqui, ó, conhece isso, ó, trouxe esse ritmo aqui para você conhecer e tal, e a partir daí eles foram gostando e agregando, né? Então é importante a gente não dar testa com o aluno, de você acolher, né, ele com as realidades, né, dele. E também a questão, né, de pesquisas, discussões sobre compositores, biografia. Então, assim, a gente pedia, a gente comentava, né, a gente vai trabalhar Dorival Caymmi esse semestre. Aí, na aula seguinte, eles já traziam uma pesquisa, quem era Dorival Caymmi, não sei o quê, cada um trazia a sua pesquisa, a gente lia, discutia e tal. Então, assim, era um trabalho, assim, bem, bem rico, né, que a gente fazia lá no EMIV. E criação de motivos rítmicos, né, pequenas melodias, improvisação, isso para trabalhar, né, essa parte, né, criativa também da criança e também que isso fosse também uma coisa natural, né, porque às vezes a gente vai falar com um adulto, ensina, daqui a pouco fala, agora começa a improvisar, a pessoa trava, meu Deus, improvisar. Então, assim, tudo depende da forma como você passa, né? Aquilo acaba virando uma brincadeira. Essa coisa da criação é curiosa, porque ontem, inclusive, eu estava assistindo uma aula dos professores. Atualmente eu dou menos aulas lá no núcleo, tá, gente? Eu faço mais o processo de coordenação e tem os professores mesmo, mas eu estou sempre junto com eles. Às vezes, fazendo uma aula ou outra, tem o professor Elias, o professor José Carlos e Paulo. Então, eles estavam. Ontem eu estava assistindo uma aula e eles justamente fazendo essa parte de criação. E na hora, um aluno estava lá fazendo, e era com 2 notas, 3 notas, na verdade, né? E aí tinha sempre um alvo que ele queria que chegasse, né? Que seria a terça do acorde. Tava tocando com Fá menor, fazia improvisação, mas tinha que terminar em Lá bemol, que ele tinha a ideia do alvo. Então, quando chegou, passou as pessoas, mas aí uma pessoa especificamente não queria também. Justamente porque essa coisa da criação é muito podada, inclusive, né? A gente acaba no nossa vida, né? A gente começa podando muito, tem que repetir algo. Até no ensino de música é muito isso, né? Tem que repetir algo desse jeito, repetir algo certo, que está escrito, ou então do jeito que já é. Então a gente não dá muito espaço para esse momento da criação. E é algo que a gente tem que tornar mais leve, né? E mais fluido, né? Que as pessoas entendam que pode expressar o que ela sente ali, seja com 2 notas, e que depois aquilo ali vai começar a se desenvolver, né? Em algo mais complexo. Mas é igual a gente brincar, às vezes, Zezinho, né? Que é o professor José Carlos, esse mesmo que eu falei, ele começa às vezes brincando de telefone sem fio, ou então de criar uma história, falando mesmo, porque a questão criativa, né? Às vezes tem de você se expressar com o instrumento não consegue bem, então vamos criar de outra forma. Então, trazer processos criativos diferentes para que isso se torne natural dentro da aula também. E não seja uma aula de música, seja apenas uma repetição de coisas que já existem também. Aí são fotos, né, de turmas, né, que a gente teve do IMIV. E aí, essa primeira aí foi de uma apresentação que as crianças fizeram. Aí embaixo ali tem uma turminha minha e Otávio, né, com a aluna dele. Pode passar. Isso era o encerramento, né? O encerramento do IMIV, a gente sempre fazia um repertório durante o ano. E aí, no final do ano mesmo, no meio do ano a gente fazia uma aula pública mais, né, Mabel? Não era bem recital, assim, não era bem apresentação, era uma aula pública. E no final do ano a gente fazia uma apresentação com as crianças
Aí, quando a gente estava fazendo assim junto esse processo, a gente juntava as turmas e às vezes estava um repertório em comum, tocávamos juntos. Era bem legal. A gente tocava sempre junto. Nessas apresentações, eu e a Mabel sempre estávamos tocando junto com as crianças aí também. Era um grupo tocando junto. Isso. Aqui já são algumas turmas do Neugibá. Aí eu. Não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas aqui a primeira da esquerda em cima foi uma atividade de iniciação musical. Mabel e Cristina também foram lá. Eu não consegui encontrar tempo essa foto para colocar aqui, mas do mesmo jeito que está tendo essa atividade aí, teve uma também com Mabel e Cris, lá no Colégio Central. Isso aí deve ter sido 2017 ou 2018, gente. Aí era todo mundo criancinha. Depois você tem uma turma aqui na direita em cima, é um dos grupos também da Camerata de Violões. Embaixo, aqui na esquerda, foi uma apresentação que a gente fez lá no Parque do Queimado. Teve a Festa da Música, então o Neusbaf chamou vários grupos para fazer, durante o mês, várias apresentações na inauguração da sede, que tem essa sala bem bacana para tocar violão. E aqui na direita, embaixo também, deve ter sido 2017, aqui essa é a mesma turminha de crianças. Hoje é todo mundo grande já. Ligar o microfone. Vamos falar agora aqui rapidinho do livro, né? Que foi fruto do meu mestrado, né, em educação musical. Eu e Otávio, né, a gente dava aulas no IMIV e a gente a gente via que não tinha atividades voltadas para o violão para trabalhar com crianças, né? Então a gente pegava livros de piano e adaptava as atividades para o violão, pegava livros de flauta doce e também adaptava para o violão. Então a gente foi vendo que a gente precisava, né, ter esse material, né? Então esse livro na realidade é um caderno de atividades, né? Então a gente juntou essas atividades nesse livro para poder auxiliar os professores, né, de música. E já recebi também vários relatos de professores, né, que utilizam esse livro, também as atividades, com outros instrumentos também, porque funciona. E outra coisa, também já recebi relatos, tem gente que trabalha até com adultos, trabalha esse livro também com adolescentes. Então, assim, depende da linguagem que você vai utilizar com o aluno, né? Ele foi projetado a priori para crianças, mas pode ser utilizado com qualquer idade, né? E como ele não é um método, né? Ele é um caderno de atividades, então o professor fica livre para trabalhar com esse caderno de atividades. Então você não precisa seguir primeira página, segunda, terceira, quarta. Dependendo do conteúdo que você for trabalhar com seu aluno, você vai lá para a página 35, daqui a pouco volta para 13, entendeu? Então, assim, você fica livre para usar esse material, né, da forma que você quiser. Aí a justificativa, né, eu dei, já falei. E aí segue umas fotos, né, das turmas do IMIV, que, assim como eu falei, né, geralmente nos 10 minutos finais da aula a gente trabalhava com jogos para poder reforçar o conteúdo dado, né, durante a aula. Então a gente tinha jogos de tabuleiro, dominó, né, vários tipos de dominó, tinha jogo da memória, baralho. Então, assim, a gente tinha fazia assim, esses jogos, assim, os meninos ficam assim super, né, animados. Aí tem uma foto ali embaixo da esquerda que é o Otávio fazendo atividades, né, com copo com as crianças também. Gente, essas fotos dá pra ver que só eu envelheço. O Mabel tem a mesma cara, né? Desde essa época e eu já envelheci um bocado. O Mabel a mesma coisa, ó, gente. De nada, Otávio. Aí a gente lá também na turminha mostrando o círculo, né? Como era as crianças tocando Aí devia ser tocando algumas canções, a gente fazia muito acompanhamento de canções aí. Isso aqui, Mabel... vou deixar você falar, mas eu até sugeri, eu ia depois, não sei quanto tempo a gente teria, como é que vai ser depois da sequência, pra gente depois, se tivesse alguma atividade para sugerir, também não sei se é possível. Mas vamos falar disso aqui. Essa é a ideia mais ou menos de uma primeira aula, Mabel?
vou deixar você falar e depois eu complemento a ideia. Ok. Então, assim, aí é sugestão de atividades para uma primeira aula, né? De violão, né, ensino coletivo. Então, assim, no início a gente trabalha, né, com a postura, né, do aluno. Geralmente a gente trabalha com a postura de violão clássico, justamente por o aluno ficar, né, com a coluna ereta e você também ter a possibilidade de trabalhar, né, a postura também da mão direita, da mão esquerda, né, então o violão fica bem encaixado, né, porque se você for trabalhar com a postura normal, a tendência é o aluno colocar o braço do violão para baixo, tal, e ficar, né, todo desarrumado com o instrumento. Então, nesse início, é importante trabalhar com essa postura de clássico, porque depois, quando ele pegar essa postura, mesmo ele mudando, cruzando a perna, tal, ele já vai entender e manter uma postura bonita com o instrumento, né? Trabalhar batidas e levadas. No início a gente trabalha com uma batida bem simples, né, que é polegar, e o aluno falava que isso era vai, né? Aí a gente começava a polegar, vai, no instrumento, né? Porque é importante trabalhar uma levada fácil, porque nessa primeira aula eles vão aprender dois acordes, que é o Lá maior e o Mi com sétima, né? Lá maior e Mi com sétima, então, como eles vão estar preocupados, né, em montar o acorde, o dedo certo, na casa certa, a troca, então essa mão direita tem que ser o mais simples para ele não ficar preocupado com o ritmo da mão direita e se preocupar, nesse primeiro momento, com a mão esquerda, né? E você trabalha depois, a partir dessa primeira aula, segunda, terceira, você continua trabalhando esses dois acordes para poder o aluno conseguir fazer essa troca de acordes sem parar de tocar, né? Para fazer ao mesmo tempo. E, como eu falei, né, o aluno, você não vai ficar o tempo todo com esse aluno ali tocando, porque é cansativo, né? Então, você passa um tempo ali trabalhando, né, o instrumento, aí depois tem ali, tem os gráficos de altura, intensidade, duração, você pode colocar depois uma atividade, aí você pode fazer isso sem o instrumento, e depois você pode voltar e tocar esses gráficos no instrumento, daqui a pouco a gente vai mostrar esses gráficos, e aí o aluno, pronto, só esse deslocamento de faz uma atividade ali em pé, volta, tal, isso aí, né, já dá, ele dá essa animada, né? Ordenação de notas, a gente trabalhar com os movimentos, trabalhar as notas subindo, descendo, né? Técnicas de mão direita, né? Alternância de dedos, indicador e médio, e também fazer atividades de percepção musical, né? E no final, como sempre, a gente bota jogos, né? A ideia de forma geral é que desde a primeira aula eles consigam tocar mesmo alguma música. Então, ao invés de a gente ficar fazendo muita explicação, ficar passando muito exercício, é que a gente consiga sair da aula com uma música para tocar. Essa coisa, inclusive, do gráfico, a gente falou de primeira aula, mas assim, a parte do gráfico era uma coisa que a gente trabalhava mais para frente, não era algo da primeira aula. Basicamente, na primeira aula, eu lembro que a gente trabalhava muito mais a postura, ensinar mais ou menos como funcionava o instrumento, né? Explicar quais eram as partes para eles conhecerem. Tinha essa coisa da levada e o acorde, porque o foco dessa aula é tocar. E a gente fazia alguma técnica, essa técnica de mão direita da alternância já é com a ideia de preparar para tocar melodias também. Porque basicamente a gente iria tocar, fazer acompanhamentos e fazer melodias. Então tinha essa técnica separada para preparando a mão e uma levada simples para tocar. Essa questão dos acordes a gente sempre trabalhou com Lá e Mi. É bem assim, não é polêmica, mas assim, é subjetivo, na verdade, né? É uma coisa que cada um vai pensando. A gente sempre trabalhou Lá e Mi, mas tem gente que trabalha com Ré e Lá, tem gente que bota o Ré com sexta e Lá com sétima. Tem gente que trabalha com uma música de um acorde, né? Isso depende com que tipo de repertório você quer trabalhar, se você vai colocar uma música que já os alunos faz parte, né, daquela coisa, às vezes midiática daquele momento, ou se é algo que você já tem no seu repertório. Vamos iniciar com essa e vamos seguir. Aí isso que vai guiar muito também essa questão. Aí era como a gente explicava, né? Eu botava no...
Então, aí tem os acordes, né, que a gente começa a trabalhar na primeira aula, que é o Lá maior e o Mi com sétima, e aí a gente vai trabalhar músicas com 2 acordes até a criança conseguir trocar, sem parar de tocar com a mão direita, né? Aí, seguindo, tem um primeiro gráfico aí, que é o gráfico de altura, né? O que está em cima é agudo, o que está embaixo, grave, e vocês veem também que tem umas bolinhas, quando tem no meio, é o som médio, né? Então, agudo, médio e grave. Agora, no violão, isso aí é importante que o professor trabalhe, sem mostrar o gráfico ainda, trabalhar isso bastante no instrumento, porque o violão é o contrário, né? A corda mais fina, aguda, está embaixo, que é a primeira, e a sexta, que é a grave, está em cima. Então, se o menino olhar para o gráfico, ele vai tocar o agudo sendo tocar o grave aqui como sendo agudo. Então, isso tem que ser bem resolvido na cabeça da criança, você, professor, trabalhar essa questão, né, mostrar no violão agudo, médio, grave, e trabalhar, brincar com o aluno isso, aí depois você coloca o gráfico, aí ele vai fazer certo, né? E não colocar de cara o gráfico, porque o violão é o contrário, né? Depois, pode falar. Não, que a gente fazia até a atividade de aquela brincadeira morto e vivo. Então a gente fazia muitas essas coisas para o aluno entender que vivo, a gente tocando, né? Tocava a corda aguda do instrumento, o aluno tinha que ficar em pé, a corda grave do instrumento ele tinha que ficar agachado. Então fazia brincadeiras, fazia várias atividades diferentes para ele entender e para depois passar realmente. Como a gente falou, tudo numa vivência primeiro auditiva e brincando com o corpo para depois passar para qualquer coisa simbólica, assim, registrada no papel. Aí, o próximo gráfico aí é de intensidade, né? Forte e fraco, né? Aí a gente colocou o fraco, né? Essa cor mais clara, e a cor mais escura sendo forte, né? Aí você pode trabalhar tanto, e isso é importante, sempre você trabalhar no instrumento também. Trabalha no instrumento e trabalha fora do instrumento também, com o corpo, ou então com algum instrumento de percussão, para ele experimentar também, né? Tanto no instrumento como fora. Aqui também tem gente que pensa, né, no forte e fraco. Às vezes é uma linha mais fininha, uma linha mais grossa. Tem gente que pensa que aí teria tudo preto. Acho que a ideia tem gente que não trabalha com as cores, né? Então, uma linha fina, uma linha mais grossa. Ou você já trabalhar até com os próprios símbolos, né, do P e F, mas, assim, são possibilidades. Mabel, vai seguir? Eu sempre esqueço do microfone. Então, esse próximo gráfico é de pulsação, né? Dá muito certo, os alunos amam, né, esses gráficos aí, onde o quadrado pintado você bate a pulsação, fala o tá junto, e o quadrado sem pintar é justamente a pulsação de silêncio, né? Aí, então, a gente faz várias atividades com esses gráficos e depois a gente substitui. O quadrado pintado vira uma semínima e o quadrado sem pintar vira a pausa de semínima, né? Então, assim, a gente faz bastante esses gráficos, os meninos começam a bater, daqui a pouco a gente pede para eles pegarem uma folha em branco e a gente faz o ditado, a gente bate, tá, tá, tá. Então, eles começam a desenhar os quadrados e terminam, sabe? Aí a gente faz vários ditados utilizando esses quadradinhos. E pode passar o próximo, Otávio? Nesse próximo, já entra, além do quadrado, entra o retângulo, né? Aí a gente brinca, se o quadrado vale uma pulsação, o retângulo vai valer quantas pulsações? Aí eles, 2, não sei o quê. Aí você começa a explicar também que o retângulo sem pintar são 2 pulsações, mas de silêncio. Ali o número 4 já entram esses palitinhos, né? Que no caso são as 2 colcheias, né? Tá, 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 né? São as 2 colcheias. Então, eles vão aprendendo assim, brincando, a gente faz ditado, eles ficam, sabe, aquela coisa, acertei, tá? Fica naquela competição, quem vai acertar o ditado inteiro. E depois a gente substitui essas figuras por figuras pelas figuras musicais. Aí é o gráfico de leitura relativa, né? Como a gente falou, a gente não trabalha ainda, não tem clave, a gente não mostra ainda o que é um pentagrama, né? A gente começa com essas 2 linhas, né? Um bigrama.
Aí coloca e vai trabalhando com eles a questão de linha, espaço, linha, espaço. Então, o professor, então, pelo movimento, como a gente já trabalhou em várias aulas, o movimento de subir, de descer, a gente trabalha os vizinhos das notas, quem vem depois, quem vem antes. Então, quando chega nessa parte de leitura relativa, aí o professor especifica, essa primeira nota aí é um sol. Então, a partir deu a primeira nota, ele vê o movimento, ele vai falando as notas seguintes. Aí chega nesse exercício de baixo, essa primeira nota é um Mi. Então, a partir do movimento, ele vai dizendo as outras notas. Então, assim, é uma vivência, né? E eles acham isso tudo. É fácil, Pro, é fácil. Então, é isso. Só complementando agora, ainda essa informação, pegando do gráfico de ritmo, a ideia é que antes, né, como a gente falou, eles fizeram a vivência, né, de pulso, dobro, né, do tempo, e metade no corpo, falando, brincando, batendo palma, tocando um instrumento de percussão, depois tocando com corda solta no violão, fazendo levada. Então a gente brinca com tudo isso, faz tudo isso, e depois a gente vai trazer para essa parte dos símbolos. Então, a partir de quando eles chegam aí, eles já têm uma vivência, a gente já percebe que os estudantes têm um entendimento do que é dobro, o que é um dobro do pulso, né? O que é tocar dois tempos, manter uma nota durante os dois tempos, o que é tocar na metade do tempo. Ainda sem a gente fazer nenhum tipo de associação, não tem figura, né? Não tem figura rítmica. É apenas saber que é pulso, dobro, metade até aí. E uma outra, aí falando daquela situação que eu falei da imitação, né? Quando a gente traz para aí, para a parte do símbolo, a gente consegue fazer leitura de melodia, tá? Por exemplo, isso aqui depois eu vou explicar misturando nota com ritmo. Mas aí a gente vai começar a reduzir as possibilidades, por exemplo, músicas brasileiras ritmicamente são muito complicadas. Então a gente vai reduzir algumas músicas brasileiras, né, alguns estilos. A gente vai reduzir algumas possibilidades se a gente começar a trabalhar somente por leitura. E daí vem a coisa de a gente trabalhar, que eu acredito hoje, em trabalhar paralelamente algumas coisas por imitação e outras coisas com o foco de desenvolver essa leitura. Porque aí você não limita, você não começa a trabalhar as coisas, eu só posso tocar esse tipo de música. Então eu vejo momentos também, assim, aquilo que eu falei do contexto, lá no Neo de Bar, como eu tenho muitos encontros numa semana, é fácil de fazer isso. Uma aula de 1 hora, nem sempre você vai conseguir ter tempo para você fazer tantas atividades. Então, daí vem a coisa do contexto, de como você elabora essa aula. Aqui a ideia de você juntar antes de colocar lá, na verdade, antes não, mas paralelamente com esse processo aqui da leitura relativa, a gente pode colocar nomes de notas aqui do lado esquerdo, que seria essa melodia só tocaria com 4 notas, e eles vão lendo, a nota vai explicar, né? Esse Mi aqui você vai tocar em tal corda. Então, por exemplo, é a primeira corda solta. Então, eles vão lendo o ritmo e tocando na nota que eles já conseguem identificar no instrumento. Então, vai seguindo dessa forma, né? Ré, mi, fá, ré, sol. Entendeu? Aquela música Calanto, né? É tão tarde, amanhã já vem. Seria Dorival Caymmi, isso aí. Só como um exemplo, na verdade eu vi Cris fazer isso com uma outra melodia muito simples de um lobo. Como foi, Mabel? Até fizeram isso lá no Neo Gibá, não sei se você lembra, foi Cris que trouxe essa ideia. Foi, acho que foi o Lobo O mesmo. lobo. E aí é isso, é você pegar uma melodia muito simples de 2, 3 notas, ou até 5, não sei, e aí a gente consegue organizar ainda com esses símbolos. Nessas leituras relativas, não sei se vocês conhecem, Fábio Sá, Fábio Amaral, ele é de Goiás, e ele faz um trabalho muito legal também com iniciação ao violão. E ele, inclusive, inicia a leitura por esse processo de leitura relativa e já coloca os nomes das notas aqui. Nesse caso aqui, da leitura relativa, a primeira nota tem o nome. Teria, por exemplo, a gente poderia dizer que aqui é a nota Ré e as outras vão fazendo as associações, né, que estão subindo por grau conjunto aqui. Então, ele faz a leitura de algumas melodias já dessa forma. Tem outras pessoas que acreditam, Marcelo Brasil também acredita já na leitura direto no pentagrama. Então, por exemplo, Marcelo fez umas oficinas lá no Neo Gibá, e aí ele fala, ele coloca um pentagrama no quadro, e ele trabalha além da questão da leitura já com a composição. Então ele começa com notas soltas, um Si solto.
Então, coloca 4 semínimas e já vai explicando que aquilo ali é uma pulsação. Então, você vai fazendo, os alunos vão tocando aquilo e ele coloca uma harmonia em cima. Então, ele já começa a compor aquilo, depois ele vai modificando. Os alunos tocaram 4 compassos si, tocou 2 vezes, entenderam, ele pega e já modifica. O segundo compasso, ele coloca já um mi e o quarto também. Então, ele já começa a tocar 2 cordas diferentes. E aí ele vai alterando e no final de tudo, ele tem uma composição. A cada aula, na verdade, ele trabalha com uma composição diferente, com um exercício, e depois isso, às vezes, se transforma até em composição mesmo, né? Lá eu lembro que ele fez coisas com os integrantes que começou na aula e depois ele vai em casa, desenvolve e traz aquilo como uma composição que os próprios estudantes dão nome. E isso é uma forma bem bacana também, funciona também. Então, são possibilidades que a gente tem de trabalhar com o ensino da leitura. E é isso. Agradecer, eu não agradeci, vou agradecer aqui agora, agradecer o convite de Simone também, agradecer o convite de Mabel também, através disso, que, como eu falei, né, Mabel me convidou para entrar no IMIV, Mabel me convidou para entrar no Irmãos Macedo, no IAM também, então, assim, é uma pessoa que está sempre, a gente sempre trabalhando junto, ver essa parceria do IMIV, mas a gente foi sempre trabalhando junto, depois surgiram outros locais, mas essa parceria é muito importante, assim, nesse processo como professor, e agradeço por ter voltado e a gente falar aqui de coisas, de momentos que estávamos juntos, né, e também agora de algumas coisas diferentes que estamos fazendo agora. Um momento muito legal, assim, obrigado mesmo, e obrigado a vocês. Nossa, a gente que agradece, muito bacana, é muita coisa, né, muita coisa mostrando a prática, né? E subsídios, desde da ideia da primeira aula, das atividades. E o bem bacana é que vocês fundamentam bem, né? Desde lá de Suão e que até as leituras relativas, o uso da imitação, né? A gente agora vai aproveitar e abrir para as perguntas, né? As pessoas queiram fazer alguma pergunta. Tem alguns minutinhos. Bom dia. Então, eu achei muito interessante a abordagem que vocês utilizam nesse ensino coletivo. E uma coisa, assim, é o meu ponto de vista, né, que eu considero bons professores de instrumento, de quem faz iniciação, é se libertar da literatura do instrumento e utilizar a técnica didática, né, esses jogos, a iniciação do instrumento sem precisar da leitura de partitura, né? Então, sempre fazer trabalhar a convivência com a experiência mesmo do instrumento em si e acrescentar essa leitura aos poucos, né? Porque eu acredito que seguir uma literatura, por exemplo, aquele professor que uma literatura e começa passando página 1, 2, isso é muito, assim, chato para o aluno, né? Então, eu acho incrível a abordagem que vocês utilizam de fazer jogos, de se libertar dessa questão de unir instrumento com teoria musical, com leitura, e focar na prática do instrumento e ir acrescentando aos poucos. Eu acho bem mais interessante, bem mais focado para o aluno, principalmente para o iniciante. Fazer a iniciação musical por meio do instrumento e somente com o instrumento. E ao longo do percurso ir acrescentando essas questões de teoria musical, utilizando os jogos. Então, eu considero isso bem proveitoso para o aluno, né? E bem mais interessante do que passar páginas de método. E vocês não citaram literatura, né? Citaram a técnica didática própria que foi desenvolvida, né, por meio de jogos e acrescentando aos poucos a teoria musical. Eu conheço um professor de flauta muito bom, ele é flauta solo da OSB, né, que é o Tiago Meira, e ele também trabalha dessa forma, né, de fazer a iniciação somente com o instrumento e acrescentando jogos, fazer analogias, coisas do dia a dia da vida, e depois que o aluno tem toda essa vivência com o instrumento, vai acrescentando aos poucos essa questão de leitura musical, de figuras musicais, né, da teoria mesmo em si. Então, acho isso bem interessante e todos os bons professores de instrumento
que eu conheci. Eu já tomei masterclass com outros professores também, da Abraf, né, e eles não trabalham, eles trabalham dessa forma. Não só o público infantil, mas qualquer público. Fazem jogos, fazem analogias. Essa é uma forma muito eficiente de se trabalhar com um instrumento. E não seguindo páginas de um método, né? Página 1, 2, 3. Eu falo isso porque a minha iniciação foi dessa forma, essa forma antiga, né, de passar a página de método. E eu percebo hoje como isso é chato, trabalhar dessa forma. E é muito mais interessante essa didática de trabalhar com jogos e acrescentando aos poucos, né, a vivência do instrumento, o contato direto com ele, sem a necessidade da teoria a princípio. Só um comentário mesmo de como evoluiu isso no ensino do instrumento, né? Uhum. Não, interessante, é isso mesmo, Daniel, porque eu também, quando eu aprendi também o instrumento, meu professor também me ensinou método página a página, e eu também achava, e tinha coisas assim de ritmo que eu não entendia, aquela figura, e ficava assim, não, mas é isso e isso. Então, assim, quando eu comecei a dar aula para criança, eu queria, na minha cabeça, eu queria algo diferente, né? Que a criança realmente experimentasse, que vivenciasse, para mostrar que aquilo não é difícil, né? É só a forma como o professor explica, como ele passa aquele assunto. E assim, você tem que vivenciar mesmo, sabe? E essa parte de leitura, esses símbolos vem depois, né? O importante é assim, e isso também serve para adultos, com certeza. Eu faço isso também com meus alunos adultos também, e funciona muito bem. E acaba que a gente também aproveita diversas metodologias que às vezes não são só nossas. Por exemplo, se a gente segue apenas um método, a gente fica limitado também e a gente descarta, porque o aprendizado da música não vai ser somente na escola, né? Ele vai aprender a música em outros lugares que ele vai. Né? Às vezes ele vive num bairro em que tem algum tipo de música, o contexto religioso, várias coisas, ele aprende música junto com isso. Então, o trabalho você fazer com a imitação, a vivência corporal, você consegue trazer várias outras coisas que não são somente limitar como você falou, a passar uma página atrás da outra, mas que, assim, como a gente falou, assim, existem contextos em que algumas escolas podem querer que a gente siga isso. E aí foi isso que a gente falou lá no começo, né? Em cada contexto é uma vivência diferente. Existe contexto que você chega e não, a gente vai seguir isso aqui. Então a gente às vezes sai, por exemplo, vocês estão. Todo mundo da licenciatura aqui, não é isso, Simone? Ou tem cursos Tem diferentes? alguns que são da UFES, outros não me parece. Aí tem outros que eu também não sei exatamente, que não são da UFES, mas acho que a grande maioria aqui fez ou faz a licenciatura. Aí quando a gente sai às vezes com um pensamento de um contexto, por exemplo, a gente lá tinha aquele laboratório, mas os outros contextos exigem que a gente trabalhe de forma muito diferente. Então, às vezes também tem esse, né? A gente não tem essa liberdade e precisa seguir, aí tem que se reinventar para tornar essa sequência de páginas com brincadeiras e tudo mais também funcionar também. Eu acho que se ninguém tiver pergunta, eu gostaria de fazer uma, que aí se alguém for pensando no momento. Eu queria saber de vocês, assim, porque vocês trouxeram muitos exemplos, tal, e me parece que grande parte deles para a gente se aplicar numa aula presencial, né? Eu queria saber de vocês dois, se vocês tiveram nesse período experiência com ensino remoto do violão. E aí, o que teve de desafio, tal? O que se vocês acabaram desenvolvendo alguma coisa diferenciada do que vocês apresentaram anteriormente? Eu tive essa experiência de trabalho remoto, né, agora durante a pandemia, e, assim, confesso que é algo assim que é super, ultra cansativo, né? Parece que uma hora de aula, sei lá, você sai acabada. Parece que você deu 5 horas em uma hora, né? Você sai assim esgotado. Então, assim, você tem que prender a atenção do aluno.
Não sei vocês, mas assim, tem a questão do delay também, que é. Então, assim, aí o cérebro fica imaginando, né? Se o aluno está atrás de você, é porque está certo. O professor está ali na frente e o aluno está atrás. Se em algum momento ele fica igual a você, para porque está errado. Então, assim, a mente fica trabalhando o tempo inteiro e você tem que criar novas possibilidades para poder também dar essas aulas para os alunos, né? Para que seja também algo prazeroso e dinâmico também, né? É, então, assim, eu trabalhei, né, além do instrumento, fazia também essa parte né, de ritmo, fazia também, então agora a parte de jogos, aí já vai, né, você consegue fazer ditados, tal, então você tem que pensar o que é que vai funcionar na aula, então o professor tem que ser muito flexível e estar pensando assim sempre em outras atividades, o que fazer, né, para que aquele aluno goste da sua aula, que continue, né, na sua aula. Agora é um desafio enorme. Então, da minha parte, eu dei poucas aulas comparado ao que o núcleo funcionava, mas eu vivenciei muita coisa junto com os professores, né? Então, assim, quando teve lá em março, né, do ano passado, e acho que uma semana a gente já estava começando a fazer online e foi tudo na experimentação, né? Porque aí como é que vai fazer? Grupo de WhatsApp, Zoom, foi como a gente começou. E aí iniciamos com a ideia de fazer umas videoaulas, mas que a experimentação foi o seguinte, eu vi que cada professor tinha uma maneira de trabalhar com os integrantes e que cada um conseguiu de forma diferente que funcionasse por um tempo também, porque depois de 2 anos as pessoas começam a se cansar muito, né? E criança, então, mas assim, teve professor que trabalhou remotamente por WhatsApp, e aí era o trabalho assim, vou passar tal vídeo, ele fazia um vídeo, eu jogava no YouTube, de tal música, e aí durante, sei lá, o horário da aula, ficava todo mundo online ali conversando, mandando áudio, respondendo, mandando vídeo. E no começo eu achava que isso não iria funcionar, que eu acho que os alunos iam desistir. Mas esse professor, inclusive, é o que hoje tem mais aulas até hoje, assim, mais alunos até hoje se mantêm com isso, assim. É muito difícil, às vezes, você conseguir vídeos, porque as pessoas cansaram muito de fazer vídeo. Então, esse processo de troca de vídeo, porque tinha que fazer uma montagem. Então, as apresentações do NeoGibá, do Núcleo, viraram montagens, né? Não deixou de ser aquela coisa presencial, que foi feito por diversos lugares, na verdade, por diversas pessoas, diversas instituições. Mas outros professores faziam aula Zoom. E aí a gente começou a perceber assim, como é essa parte coletiva, como é que a gente vai fazer coletivamente isso? É meio difícil, porque, como o Mabel falou, tem o delay, não tem como todo mundo tocar ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o professor trabalhava ideias que foram trocadas, né, no período, trabalhava um pequeno trecho e aí fazia uma rodada, né? Eu toco, não sei quem toca, não sei quem toca, não sei quem toca, volta para mim. Aí fazia correções. Acaba que vira pequenas, você ouve individualmente mesmo. Outra forma de fazer isso, que a Mabel falou, é bem interessante, inclusive foi ela eu dei poucas aulas em particulares, mas ela falou, eu toco ao mesmo tempo, só que você tem que ficar concentrado demais, né? Porque o aluno está em outro ritmo, você ouve ele, você está aqui, para você não desconcentrar. Você começa contando, a gente contava, e pede para ele entrar, e aí segue o barco. Você é meio que assim, é meio difícil você corrigir, é mais uma ideia de conseguir tocar junto. Eu fazia isso também, às vezes, quando a gente estava passando trecho num determinado grupo lá do NeoGibá, então eu fazia, eu toco o naipe 1, você toca o naipe 2. Já passei individualmente, agora vamos tocar junto para a gente ouvir como é que soa, para pelo menos ele ter a sensação que eu tocando com outro naipe. E às vezes a gente fazia o contrário, aí eu fazia, agora você toca primeiro e eu entro. Então, às vezes eu ouvia como é que estava soando junto, às vezes eles ouviam como é que estava soando junto. Foram as maneiras que estava dando para fazer, mas é muito difícil, né? A gente está retornando pouco a pouco assim presencial, mas faz muita diferença. Sem contar que você não consegue ver, né? Por exemplo, você quer trabalhar alguma coisa de postura e técnica, às vezes o ângulo, a iluminação, você não consegue ver muito bem como é que tá aquilo, e é muito difícil. Inclusive, a gente não fazia iniciação mesmo lá. A gente parou de fazer iniciação, a gente trabalhou muito com o coro. Quem entrou em 2020, basicamente não teve aula de violão. Os de cavaquinho começaram nesse ano, porque era meio arriscado também, né? Você iniciar e daqui a pouco o aluno tá tocando todo torto, daqui a pouco gera uma lesão, gera alguma coisa, enfim. A gente teve um problema lá de não conseguir, e eles às vezes não conseguem. Tem a questão também econômica, de não conseguir ter o equipamento necessário para poder fazer uma aula. Então,
a gente foi fazendo da maneira que dava, muita gente conseguiu, inclusive teve doação de tablet para emprestar e tudo. Enfim, muita gente conseguiu vir até agora, mas foi bem difícil. E aí foram essas estratégias que a gente que usou, os professores usaram, basicamente. E além desses desafios que vocês falam, ainda tem a questão da conexão, né? Que às vezes a conexão do aluno não está muito boa. Aí ele está tocando, mas aí que tem um delay. Ele toca aqui, aí o som vai aparecer 2 horas depois, e aí você tem que ver se a postura tal. Enfim, tem essas demandas. Mas não deixa de ser uma situação para a gente aprender também, né? E experimentar outras coisas. E eu acho que isso reforça o que vocês falaram na palestra de vocês, da variedade de atividades, sobretudo se é para a criança, né? Você tem que estar variando muito. E isso é bem bacana. E para você ter essa segurança para variar, aí realmente precisa que você tenha uma boa. Você corra atrás, né? Uma preparação para poder estar pesquisando as coisas. Mas, assim, foi muito, muito legal a participação de vocês. E eu também recomendo, porque assim, vocês foram vendo alguns exemplos que a Mabel foi mostrando, que é do livro, né? Aí eu não sei, hoje, Mabel, se a pessoa quiser comprar, aonde é que adquire, como é? Olha só, pode adquirir diretamente pela editora, né, que é a Paco Editorial, ou então eu tenho ainda alguns exemplares aqui. Cristina deve ter também alguns, e aí só entrar em contato com a gente que a gente resolve essa parte. Se você puder colocar o seu e-mail aqui no chat, né? Que aí o pessoal pode entrar em no último slide, bota aí, Otávio. Ah, não, no chat. Tá. Não, mas se tiver no slide, já está pronto, né? E enquanto você prepara o slide... Ah, tá. Aí o pessoal pode copiar, ó, o e-mail da Mabel, do Otávio também, né? Porque aí, se vocês quiser depois, eles nem me falaram nada, mas já que disponibilizaram, então é porque vocês podem estar entrando em contato para depois trocar figurinha aí. Claro, claro. E agora, então, vamos para a nossa fotinho, para ter esse registro desse período tão bacana que a gente passou. Eu vou pedir o Leno, Sara, se puder fazer aí, e quem puder também abrir a câmera, né, para dar um close aqui com a gente. Eu vou repassar aí para Amanda ou para Sarinha, porque eu tô sem computador. Ah, tá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vamos ver se foi aqui. Matheus, você tirou também? Matheus é bom. A minha conexão tá ruim, aí algumas câmeras não estão aparecendo. Não tá abrindo. Ok. Vamos tirar só mais uma, galera, só para garantir. Calma, que eu sou lerda, gente. Meu Deus, só o sangue. 1, 2, 3 e... Foi. Ok, então, mais uma vez, muito obrigada, Mabel e Otávio. Foi uma manhã, assim, foi um momento, assim, bem, uma troca bem bacana, né? Essa contribuição que vocês trouxeram para a gente, que, como eu falei no início, também pode ser adaptada muita coisa para outros instrumentos, né? Aula de outros instrumentos. Não sei se todo mundo preencheu o formulário aí de presença. E agora a gente se encontra na próxima palestra, que vai ser com a professora Thaís, apresentando para a gente sobre instrumentos de cordas friccionadas. Joia. No dia 22 de outubro, se eu não me engano. Mas eu mando um e-mail para vocês, como costume, e aí permanece nesse horário das 10h30. E Mabel e Otávio, a gente vai se falando, porque o certificado de vocês, quando terminar todas as palestras, a gente vai solicitar de uma vez só para a ProEx, que vai estar emitindo o certificado.
Eu queria só agradecer mais uma vez a Simone e a presença de todos vocês aí. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, para o crescimento de vocês, viu? E pronto. Estou muito feliz. Obrigado, Simone. Obrigado, pessoal. Tamo aí, o e-mail tá aí, estamos disponíveis. Se precisar, só mandar uma mensagem. Uhum. Que a gente continua o bate-papo. Então, Tchau, gente. finalizar, eu vou encerrar aqui a gravação, agradecer a presença de todos e também agradecer aí o apoio